Bom, vamos entrar agora no assunto da nossa live, que é o que começa a incomodar algumas pessoas também, que é a questão da PEC 32. O Arthur Lira começou a dar algumas declarações, e aí a gente não sabe exatamente quais são os motivos dele estar fazendo isso, que é que ele vai colocar para votar a PEC 32. Aí vamos falar principalmente sobre eu e Sérgio Nilo. Sérgio Nilo, a gente estava junto quando houve o lançamento da campanha salarial dos 9%. Se foi aquela primeira que a gente foi, o Nilo, que foram convidados 9 ministros, mas só estava ausente a Nízia, que estava na Índia, se eu não me engano. Ela estava fora, em viagem fora. Mandou o secretário-geral, acho que era a Índia, não sei, mas estava presente o Camilo Santana, que é da Educação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra Esther Deuec, a Simone Tebet, estava lá o ministro do Trabalho, estava lá o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, tinham 9 ministros, né? E todos eles bateram na tecla, foram muito enfáticos e utilizaram, me lembro até de uma fala do Fernando Haddad, quando ele falava que agora o governo está tirando a granada do bolso do servidor. Não é isso? E ele fez uma referência a essa fala e houve uma fala geral de que o servidor é importante para o governo. Uma das falas, se eu não me engano, a fala da ministra Esther Deuec, ela disse, nesse lançamento, que o governo iria retirar da pauta a PEC 32. Né? Completa, e aí, completa, exatamente. Foi um compromisso de transição de governo, que uma das propostas do governo era tirar. Depois a Sérgio Nilo me lembra, e a Vanessa me lembra também, sobre essas falas que foram feitas. E aí passou esses momentos de crise do governo aí com o Congresso Nacional, e aí, de repente, eis que surge a PEC 32, para demonizar os servidores. Não bastasse essa história aí da repercussão geral do tema, que eu esqueci agora, dos não concursados, vem essa polêmica agora da PEC 32, dizendo que a PEC, uma das demandas da PEC 32 é acabar com o concurso público também, né? Duas cláusulas interessantes que estão na PEC 32. Uma é acabar com o concurso público, outra é acabar com o nível intermediário. Também. E aí a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Eu vou pedir para antes até do Sérgio Nilo falar, para a Larissa dar uma atualizada nas falas. Porque não foi só o Arthur Lira que falou... Vanessa, desculpa. Vanessa. Não foi só o Arthur Lira que falou, não. Na semana passada teve um deputado, esqueci o nome dele aqui agora, que ele também deu uma entrevista na CBN falando sobre a PEC 32, reforma administrativa. Eu queria que a Vanessa desse uma atualizada nessas questões antes da gente entrar no assunto propriamente disso. Vanessa. O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele voltou a pedir apoio para aprovação da reforma administrativa. O texto ele já passou por uma comissão especial na Câmara e pode ser levado ao plenário. Uma das falas ditas pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, foi que vai tratar da reforma administrativa e que ela está pronta para o plenário e precisa de mobilização de todos, e que ela não fere, não rouba e não machuca direito adquirido, e vai dar teto para as nossas despesas e previsibilidade para o serviço público, e que esse é o próximo movimento. Quanto o vice-líder do governo na Câmara, que é o Rogério Correia, do PT, ele disse que não tem como ir à votação, que não tem posição do governo favorável a essa reforma, e que a posição do governo, do Ministério da Gestão, aliás, favorável à retirada dessa PEC e que foi, inclusive, recomendado pela equipe de transição. O deputado petista, o Rogério Correia, ele afirma ainda que a proposta vai na direção contrária da modernização alardeada e que a PEC 32, ela fere de morte o Estado brasileiro, porque ela enfraquece, estabiliza, precariza e desvaloriza órgãos e carreiras
que prestam serviços públicos e implementam aí políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais para aí um desenvolvimento justo, sustentável e soberano ao país, presidente. Bom, a gente fez em 2021, né, Nilo? A gente fez uma série de ações dos sindicatos contra a PEC 32. Naquele momento a gente foi extremamente vitorioso, porque ela saiu de pauta, os parlamentares não quiseram se expor com ela, e o movimento sindical foi vitorioso. Pô, passou, era uma proposta do antigo governo, a gente se livrou naquele momento, mas ela ressurgiu da cinza como forma, né? Algumas pessoas estão dizendo que isso é uma forma que o Arthur Lira está tendo de uma pressão, né? De pressionar o governo para mais discussões. Mas a verdade é que a gente também está parado nas nossas discussões salariais, né? O arcabouço está para voltar, Arthur Lira diz que vai voltar, mas a gente não está vendo movimento. A Câmara dos Deputados, o relator já disse que vai a plenário de novo para votar, porque eles não aceitam as modificações que foram feitas no Senado, e aí a gente vai perdendo tempo nessa discussão, ao mesmo tempo em que você vê surgir novamente discussões nesse sentido. É como se o Congresso estivesse avisando meio que ao governo, dizer o seguinte, cara, não encaminha nada para servidor aqui, porque a gente não vai aprovar. Entende? Fala, Nilo. Faz uma fala sobre isso aí. O que acontece? Eu quero acreditar que isso aí não passa mesmo de uma pressão do Lira com o governo atual por alguma intenção própria aí, né? Então, reforçando aquilo que você falou, não podemos esquecer que no governo passado nós tivemos uma luta árdua para combater contra essa reforma, que nós tivemos êxito, tivemos vitória, e que ela aparentemente ficou meio que esquecida. O nosso atual governo, ao assumir, falou sobre ela, até na campanha ele falou sobre ela, que ele não voltaria, ele não aceita e não concorda com essa reforma. Então, agora, por nada, ela surgiu aí de uma hora para outra, inesperada, que ninguém jamais lembrava dela, né? Pelo que eu tenho visto aí nas consultas, nas apurações, eu acredito também que ela vai seguir o mesmo caminho. Nós vamos ter uma vitória, claro que vamos ter que lutar contra isso tudo. Mas eu vejo aí uma boa parte dos parlamentares não falando bem dela, não querendo ela, e que vão lutar contra isso também. Então, eu acredito, daqueles que nos apoiaram lá no passado, eles vão estar novamente junto conosco nessa luta, nessa campanha aí, para não deixar que isso aí é um desastre total para o país, né? Não é só olhar o servidor, mas para o país em si. Para a sociedade como um todo, né? Servidor público indicado é ruim. Assim, aqui em Brasília, né, eu conversei com o Sérgio Ronaldo, até pedi ao Sérgio Ronaldo para me dar uma atualizada, e o Sérgio Ronaldo disse o seguinte: a última reunião que os fóruns, as entidades sindicais tiveram com o governo para tratar, inclusive, dessas questões do aumento para 2024, as entidades pressionaram o governo nesse sentido, para saber qual é a posição que o governo tinha com relação à PEC 32. Tá? E aí o governo disse agora, foi da última reunião para cá, que eu esqueci, acho que foi dia 10 a reunião, o governo disse que era contra a reforma administrativa PEC 32. O governo se posicionou contrário para as entidades sindicais. Assim, uma análise, né, que eu faço, aí eu estou fazendo a leitura dos últimos acontecimentos, porque, assim, as semanas estão sendo dinâmicas, né, está passando um momento atrás do outro. Semana passada você ainda via um certo
conflito, o governo propôs a reforma ministerial. O que você está vendo hoje eu estou fazendo a leitura pelo que eu estou acompanhando também no noticiário, é um Arthur Lira mais pró-governo do que contra-governo. Você vê o que aconteceu ontem. A CPMI, né? Dos atos golpistas, não. Não, do ato golpista não, é a outra que está circulando em paralelo. Do MST, convocou o Rui Costa. Ih, rapaz. A CPMI convocou o Rui Costa. Quem tirou, quem descartou a convocação dele? Arthur Lira. Entende? E ainda fez uma reunião para que partidos que agora estão compondo com o governo mudassem os parlamentares que estão nessa CPMI para parlamentares pró-governo. Porque no União Brasil você tem pró-governo e anti-governo. No PL você tem pró-governo e você tem anti-governo. No PP você tem pró-governo e anti-governo, que é a galera que usou os votos do Bolsonaro para se eleger. Então, esses partidos que agora estão se aproximando do governo por conta de cargo, de ministério, eles estão fazendo o quê? Eles estão trocando os parlamentares. Cara, isso é um gesto, isso é uma ação do Arthur Lira. Sem dúvida. Entende? Então, assim, hoje, se você parar para analisar, eu não sei se o Arthur Lira teria os votos suficientes para votar uma PEC 32 no Congresso Nacional. Tá? Ao mesmo tempo, essa é uma ação que você precisa fazer uma análise para você entender o seguinte: e o governo? Vamos supor que o Arthur Lira decida colocar. Não, vamos botar para votar. O governo teria votos suficientes para impedir a votação, porque não basta só ganhar a votação, ela tem que ser enterrada de vez. Não é isso? E aí, para ser enterrada de vez, eu não sei qual seria, porque quem determina essa questão ou não é o presidente da casa. E aí, nesse caso, a reforma administrativa está, de fato, na mão. Essa proposta de reforma administrativa está na mão do governo. Assim, eu volto a dizer, por exemplo, o governo tem sinalizado, uma das propostas que está na emenda, na PEC 32, é acabar com o nível intermediário. Se a gente voltar no tempo, Nilo, a gente vai voltar para a época de Fernando Henrique Cardoso, que foi Fernando Henrique Cardoso que quis acabar com o nível intermediário, ter só nível superior no Serviço Público Federal. A gente está voltando àquela mesma discussão anterior. Esse governo atual, ele também tem dado algumas sinalizações nessa direção de servidores de nível superior. Existem algumas falas do governo atual, deste governo, que são muito ruins, se a gente olhar do aspecto de nível intermediário ou da estrutura como um todo. Se a gente parar para analisar, existem alguns setores que precisam do nível intermediário, alguns setores que precisam até do nível auxiliar. Mas eu não questiono a fala do governo, a ação do governo de querer que alguns setores, alguns cargos sejam ocupados exclusivamente por nível superior. Isso eu não concordo, não discordo, não. Mas eu acho que ele tem que ser mais transparente. O último governo não era transparente. O governo atual, como eu já disse aqui várias vezes, falta o governo soltar as diretrizes do que ele de fato quer. Por exemplo, a gente tem a nossa discussão hoje, que é a discussão do Ministério da Defesa. Se eu tivesse o poder, de fato, de decidir, eu não teria discussões, não fragmentaria mais a defesa, unificaria a defesa, teria uma discussão de uma carreira única de defesa. Aliás, é uma proposta que o atual ministro já foi conversar com a ministra Esther Dweck sobre uma carreira de defesa, mas não uma carreira da defesa, como é uma carreira do Ministério da Saúde, como uma carreira de ciência e tecnologia. É uma carreira de estrategistas de defesa, ou seja, só para nível superior, para trabalhar dentro do Ministério da Defesa, e não aquela discussão de Ministério da Defesa conjunto Marinha, Exército e Aeronáutica, entendeu? Então, assim,
eu peguei esse gancho da defesa para direcionar a discussão para entender o que é que o governo de fato quer, o atual. A gente não sabe. Ele diz que é contra a PEC 32, mas ele também é a favor de uma reforma administrativa. Qual reforma administrativa? Entende? Eu acho, por exemplo, a Constituição de 88 vedou a ascensão funcional, você passar de um nível para o outro. Se você pegar hoje na administração pública federal, acho que quase 90% dos servidores de nível intermediário já tem nível superior. Entendeu? Poderia ascender? Não sei, é uma boa pergunta, né? Mas a administração, a Constituição não permite a ascensão funcional. Aí eu digo, discutir a ascensão funcional, que é uma reforma administrativa, ela passa pelo Congresso e por uma PEC. Agora, existem algumas discussões que você poderia fazer por projeto de lei simples. Agora, acabar com o concursado, essa aí eu acho que é ruim. Aí você vê que essa PEC 32 vai contra a decisão do STF. De ver que há um conflito de discussões aí. É isso? Então, é algo que a gente precisa. Depois eu queria até que o doutor Rian falasse sobre isso. Por quê? Porque a PEC 32, PEC 31, PEC 32, ela vem acabando com o Instituto do Concurso Público. Ela está propondo ali que não haja mais concursados, e sim indicados. Depois do STF acabar de dizer que só pode participar do regime próprio da Previdência servidores concursados. Bem lembrado, presidente. Nós achávamos que a PEC 32, esse pesadelo, já ia acabar nesse governo. Não, ele é igual o Fred Krueger. E aí, com certeza, eles não têm os votos necessários porque eles contam antes, né? É um jogo que só joga quando você está ganhando, né? Quando você está perdendo, você tira o time de campo. Quando tem a certeza. Exatamente. Então, você tem a certeza da vitória, você vota. Acho que não deveria ser assim, mas está ali, né? É legítimo. O Supremo está trabalhando dessa forma. Agora, vai manter, se passar a PEC 32, as carreiras típicas de Estado, né? Então, delegado, promotor, MP, então, aqueles agentes públicos, né, que são os melhores remunerados. Né? Então, pegar a carreira típica de Estado e acabar com os servidores para os novos concursos. Então, enfim, vai abrir espaço para OS, Organização Social, OCIP, Organização Social de Interesse Público. E, recentemente, nós estamos vendo no histórico de corrupção no nosso país que OAS e OCIP não é um bom caminho a ser seguido, né? O melhor caminho sempre é o servidor público nos hospitais públicos, ali, por exemplo, se for um hospital federal. Então, a garantia de ter um servidor público ali é uma garantia nossa, como cidadão também, entendeu? Ter uma pessoa concursada, isso é um princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, a PEC 32, na nossa avaliação, ela é um absurdo total, tem que ser negada, tem que ser rejeitada, né? Temos que ter concurso público, sim. Qual o problema? O Brasil não é um país que tem tantos servidores públicos assim, se você for comparar com outros países, né, presidente, de forma proporcional, população e servidores, a gente está defasado, nós precisamos de concurso. Enfim, então, querem tirar servidores do regime geral de previdência, que vai na decisão que o presidente falou, e colocar ali 10 anos, ou seja, temporário, que eu acho ruim. Né? Então, nós somos contrários à PEC 32 e fomos contrários também à reforma da Previdência. Nós falamos, não cai nessa conversa que não vai mudar nada, essa conversa que vai manter tudo, que tem direito adquirido, que depois, o que aconteceu? Na reforma da Previdência, bastou morrer o primeiro filiado, servidor, para as pessoas observarem o prejuízo que foi feito com as pensionistas. Covardia. Então, vamos entrar nessa que não vai mudar, não, que vai mudar, vai piorar.
Então, vamos ser contrários à PEC 32. Então, a gente precisa, só lembrar as pessoas que estão assistindo aqui que existe um dispositivo na PEC 32 que diz o seguinte, que a principal bandeira que a PEC 32 defende é acabar com o concurso público e a criação do servidor, chamado aqui, ó, que eu vou até falar aqui, ó, os chamados vínculos de liderança. É servidor indicado. Entende? Parlamentar vai indicar, o deputado estadual vai indicar, o vereador vai indicar, o presidente vai indicar. E aí eu me lembro de uma matéria onde a Miriam Leitão, que nunca foi a favor do servidor, falava do absurdo que foi. E aí eu vou reproduzir uma fala da Miriam Leitão. Apesar de defender uma reforma, que eu também defendo, que haja uma reforma administrativa para a evolução do Estado, mas a reforma administrativa não é desta forma, ela tem que chamar os atores, tem que conversar com os servidores, conversar com a administração pública e não ser uma reforma que atenda a interesses políticos. Não é isso? Isso que eu defendo. E ela dizia aqui o seguinte, a Miriam Leitão, ela alerta o seguinte, nos maus governos, que foi o governo passado, a proteção do servidor é a proteção da própria sociedade. O que é que ela quer dizer? E o que seria do meio ambiente não fosse a resistência dos servidores do IBAMA e do ICMBio. Mas a gente está falando da questão do meio ambiente, mas teve a questão da saúde também, para quem não lembra. Mas como o doutor Rian falou aqui, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro não tem mais discussão com servidores, porque hoje o estado vive meu nome? Da saúde. Sociais, né? As OS da vida. As OS da vida, que quem faz gestão sobre ela são políticos. Entendeu? Sim. Então, assim, a gente só fazer um alerta para o servidor, porque o Arthur Lira vem falando, o servidor não vai ser punido. O servidor que já é servidor, ele não vai ser afetado. Gente, claro que vai. Presta atenção. Na regra própria da Previdência, ou na regra geral, é assim, o novo servidor, aquele que está contribuindo, paga o salário daquele que está aposentado. É assim que funciona o regime de Previdência. Se você é servidor, seu aposentado, já está sendo prejudicado pra caramba. Não é isso? E aí, assim, eu vou falar do que foi o governo anterior. O que o governo anterior tinha proposto de reajuste salarial era todo em cima do auxílio alimentação. O servidor ia ter R$1.000 de auxílio alimentação quem estava em atividade, o aposentado estava fora. Isso é uma forma de desvincular salário, de deixar no espaço vazio aposentados e pensionistas. Mas existe uma pegadinha na PEC 32 que diz o seguinte, se o governo tiver dificuldade em pagar o salário do servidor aposentado e pensionista, o que ele pode fazer? Ele pode reduzir o salário do servidor em até 25%. Isso está na PEC 32, mas como forma de pegadinha, você tem que ler 3, 4 artigos distintos para você entender que essa é a estratégia do governo. E aí ele pega e propôs, que era uma proposta do antigo governo, acabar com o servidor concursado. O servidor não sendo concursado, ele não tem direito à regime geral, regime próprio da Previdência. O que é que aconteceria? O governo não teria condição de pagar, porque não teria oxigenação do regime próprio da Previdência. Moral da história, ele lá na frente diminuiria o salário em até 25%. Como é que não afeta o servidor atual? Afeta. Em cheio. Afeta, lógico. Afeta. Entende? Sem contar que o servidor indicado não faz parte de carreira. Se não faz parte de carreira, não precisa discutir salário. Afeta. Entendeu? Afeta, gente. E aí, assim, dizer que o servidor indicado vai brigar pela sociedade, ele vai brigar para atender o patrão dele. Porque o patrão dele não é a União, o patrão dele é quem o indicou. É simples assim. É simples assim. Entende? Ele não tem vínculo social, ele tem vínculo com quem o empregou.
Então, a PEC 32, a galera só precisa ficar ligada, porque, assim, como eu disse aqui antes, há uma dinâmica na relação entre executivo e legislativo. Isso está muito claro, que o governo resolveu ceder as pressões. Assim, é muito interessante, né? O Rui Costa era aquele que estava impedindo as nomeações, impedindo que os interesses do Centrão fossem realizados, não é isso? Aí o Arthur Lira fez aquele show aí há um tempo atrás, antes de votar o arcabouço fiscal, não, antes de votar a reforma tributária, não foi? Mas fez aquele movimento todo, mas foi lá e o governo ganhou com folga. Semana passada, eles voltaram a se reunir, Arthur Lira e o presidente Lula. Assim, reunião provocada pelo Arthur Lira. E aí hoje, ou ontem, o Arthur Lira retirou o Rui Costa. É assim, é interessante nesse sentido, né? Porque, pelo menos as coisas começam a dar uma acalmada, né? E aí você não vê chantagens daqui e dali. Mas é preocupante pelo poder extremo que esse cara tem. Agora, me incomoda, que eu acho que incomoda todo mundo, é essa questão do fato dele estar dizendo, e não é só ele que está falando, outros atores ligados a ele, outros parlamentares ligados a Arthur Lira já estão dando entrevistas em CBNs da vida, estão dando entrevistas dizendo que a reforma administrativa vai acontecer, sim. Mas, como disse o Sérgio Ronaldo hoje, a gente não sabe se ele tem voto suficiente para aprovar uma PEC, né? Não é isso? Presidente, porque para ser aprovado a PEC precisa do apoio de mínimo aí 308 deputados em 2 turnos de votação. E aí a gente está falando da Câmara, né? Aí ela vai para o Senado. Arthur Lira já se posicionou contrário à reforma administrativa, mas não interessa. Arthur Lira não, perdão, Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco. Não é isso? Mas não interessa. Interessa que ela, se ela for aprovada, ela já foi aprovada na Câmara. Entendeu? Aí, assim, o que é interessante é que ela não vá à votação, né? E a gente não sabe até que ponto o governo está discutindo com ele ou não. Enfim. Acreditamos que sim, né? Acreditamos que sim, o quê? Que não seja votada. Sim, que eles já estejam conversando, né? Sim, as informações que o Sérgio Ronaldo trouxe são essas. Mas o Sérgio Ronaldo não descartou a nossa mobilização nesse sentido, tá? Tipo assim, é alerta máximo, entendeu? É alerta máximo, é se preparar mesmo para ações na Câmara dos Deputados, né? Porque foi aquilo que fez sucesso da outra vez, né? A ação todo mundo se juntou contra a PEC. E aí não importa se você era Fonacat, Fonazef, se você era característica de Estado, se você não era, era uma ação tão nefasta que todo mundo foi contra ela. Mas, assim, algumas falas dão vitória de que a gente dão conta de que a gente teve uma vitória. Não teve. Sabe aquela história que você acorda, o sonho acaba? Você volta a dormir, o pesadelo vem? É o Fred Krueger. É o Fred Krueger. Você não vai ficar acordado o tempo inteiro. Aí vem, até que fazer até uma charge dessa, hein? O Fred Krueger, o Arthur Lira com aquela mãozinha assim, do Fred Krueger. E também você fala que não vai afetar quem já é concursado, mas cria critérios para mais facilitadores para a demissão do servidor, para quem já é estável. Então, como é que não vai afetar? Se você está criando novos critérios aí para demitir o servidor. Então, é meio complicado. Como eu já disse, eu não sou contra a reforma administrativa, não. Eu acho que o Estado tem que sempre, de quando em vez, o Estado tem que se juntar, tem que se reunir para falar. Existe um encontro, é o CLAT, é o Congresso Latino-Americano para Desarrollo. CLAD. Congresso Latino-Americano para Desarrollo. Lembra daquele chaveiro que eu perdi, Nilo, aqui, que sumiu? Então, tinha o chaveiro do CLAD. O CLAD,
ele é uma discussão que a gente tem na América do Sul, né? Países da América, países latinos, na verdade, que fala sobre administração pública. E a gente tinha encontros a cada 2 anos. Teve um em Salvador que eu participei, que foi excelente. E na época que eu participei, foi o maior encontro que a gente teve. Foi uma semana, foi na Bahia, em Salvador, e tinham 150 painéis, tá? E muito bom, riquíssimo encontro, né? Você vai tendo experiência de vários países com relação à questão da administração pública. E num desses painéis que eu participei, o cara falou assim, pô, todo mundo fala que o americano é um país liberal, que ele Estado mínimo. Nos Estados Unidos tinha acontecido o encontro, o encontro americano do CLAD, né? Só que é o encontro americano que eles fazem lá. E era Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa. Pô, esse encontro foi um encontro, quer dizer, americano, quando discute administração, Vanessa, o encontro foi de 15 dias, 2 semanas, mais de 300 painéis para falar sobre administração pública nos Estados Unidos. Entende? Como o americano entende a importância de discutir administração pública. Se você fizer quadros comparativos, e o Sérgio Ronaldo já falou isso várias vezes aqui, Estados Unidos investe pesado em administração pública. Cerca de 17,5% da força de trabalho americana está no serviço público. Entende? Enquanto que a gente aqui está com 12%, diminuição drástica aí de esvaziamento da mão de obra no setor público. Entende? Então, assim, existem discussões que você vê que onde a gente olha para países que você pensa que o país não avança. Então, assim, dizer hoje que os Estados Unidos promove o Estado mínimo é uma mentira absoluta. Estados Unidos não promove jamais o Estado mínimo. O Estado americano promove o Estado forte. Entendeu? Só que nos Estados Unidos não tem essas distorções salariais que existem aqui no país. Por exemplo, aí o cara da Polícia Federal que foi preso hoje, esqueci o nome dele, da Polícia Rodoviária, né? O salário dele, R$18 mil. Aí você vai para o judiciário é a mesma coisa. As distorções entre judiciário, legislativo e executivo são absurdas, coisa que você vê nos outros países você não tem. Entendeu? Então, assim, essa eu acho que deveria ser a reforma administrativa que deveria ser feita. Diminuir essas questões, essas distorções salariais entre os 3 poderes, entendeu?